Uou! E aí, amiguinha, amiguinha, estamos aqui para mais uma videoaula do professor Jubilu e o tema de hoje não podia ser mais excitante para esse momento, que é a origem do primeiro ser vivo no planeta Terra. Uou! Origem do primeiro ser vivo no planeta Terra. Little boy, existem muitas teorias e hipóteses a respeito deste assunto. Na verdade, eu vou te mostrar todos, buscando sempre te dar ênfase àquilo que o vestibular e o Enem cobram para você, certo? Não estou aqui para falar a verdade ou a mentira ou dizer que eu sou o senhor do conhecimento, mas simplesmente mostrar o que vem caindo aí e aquilo que você tem que tomar cuidado. Maravilha? Esse assunto é extremamente delicado, tem uma corrente de pessoas que adora brigar sobre isso, falar de criacionismo, defender Deus, se foi Deus, se não foi. Não é o objetivo dessa nossa videoaula. Não é para ficar nos comentários botando piteco e lenha na fogueira pro pau comer, porque não é aqui o lugar disso, porque aqui é, paz e amor, no woman no cry, o respeito por todas as opiniões e por valores diferentes. Maravilha? Bom, gente, coçar o nariz aqui, a melequinha, tá? Tô legal já. Vamos nessa. Bom, primeira hipótese, vamos chamar assim, primeira corrente, fica melhor essa palavra, primeira corrente que tenta explicar a vida é a corrente do criacionismo. Os criacionistas, eles acreditam que a vida foi formada por uma força divina que nós chamamos de Deus. Então o criacionista acredita que Deus criou a vida no planeta Terra. Bom, gente, jamais um vestibular vai te perguntar assim: Deus existe? Letra A, sim. Letra B, não. Não existe isso. Tá? Ninguém vai te perguntar isso, então por isso que não tem por que a gente ficar aqui discutindo isso. O que importa é o que vão te perguntar na prova. E na verdade, existe um nomezinho ligado à corrente criacionista chamado de fixismo. Na verdade, o que é o fixismo? O fixismo é uma corrente que não acredita na evolução das espécies. Tá? Então quem é criacionista não acredita que as espécies evoluíram. Então também ele é fixista. Então o que pode cair nas suas provas, nos seus concursos, é sobre o fixismo. O que é ser fixista? Lembra, fixismo, fixo. As espécies sempre foram fixas. Elas não se modificam, elas não sofrem evolução. Beleza, galera? Bom, se você não quer acreditar no criacionismo, talvez você acredite nessa nova corrente que eu vou falar para você agora. Só que tem um detalhe. Eu sei quem acredita nessa que eu vou falar agora. Você que faz exercício de física sábado à noite para se divertir com seus amiguinhos. Você que é nerd. Você que forma pizza embaixo do teu braço, que tem bigodinho mal feito. Então você, nerd total, deve acreditar numa corrente chamada de panspermia ou cosmogenia, que diz o seguinte: a vida veio de outro planeta. It is my house, my phone, telefone, minha casa. Malandro Joe. O cara acredita que a vida veio de outro planeta. Ela não é aceita no vestibular. É mentira isso. Por quê? Porque mesmo que a vida tenha vindo de outro planeta, como é que surgiu a vida no outro planeta? Então ela deixa uma lacuna aí. Ela não explica como é que surgiu esse primeiro ser vivo. Então por isso que ela é descartada. Detalhe, moçada. Acredita-se que a vida, quem acredita na panspermia, acredita que a vida veio de um meteoro, né? Então trazendo não ETs verdes com formas humanoides, mas micro-organismos parecidos com bactérias de hoje em dia. Dá para ter acontecido? Não. Imagine a situação. Se você acha que sim, não. Imagina a situação. A bactéria tá lá de boa, sei lá, tá lá em Marte. Tá de boa, tá curtindo o sol, tá com a galera. Aí tá um meteoro saindo lá de Marte. Aí a bactéria chega e pergunta: ei, meteoro, vai pra onde?
Eu tô indo pra Terra. Peraí, eu vou junto. Jack, John, Clovis, vamos, que é a família das bactérias. Aí a galera segura, geral segura no meteoro e ó, meteoro vem. Ele vem devagar. Malandro, é a bactéria aqui, ó, cravadinha no meteoro. Bochechão pra trás. Zoião aberto. E o seguinte, o meteoro vai pousar na Terra. Atenção, bactérias, chegamos agora. Favor apertar os cintos. Retornem suas poltronas à posição, levante suas mesas de lanche e prepare-se para o pouso. É uma porrada, mano. Que ser unicelular consegue suportar uma cacetada dessa? Então essa panspermia é furada total. Eu até acredito que existe vida em outro planeta. São 250 bilhões de estrelas no nosso planeta. Não é possível que só aqui tenha vida. Mas daí elas terem vindo de lá pra cá, não, vestibular não acredita nisso e nem você, seu CDF Joe. Maravilha? Tem mais uma corrente que é chamada de abiogênese. A abiogênese diz que a vida surge de matéria inanimada. Coisas que não são vivas formam seres vivos. Que legal, hein? Que bacana. Tu tá afim de tirar sarro, falando, nossa, que idiota. Sim, tipo, existe uma força vital, uma energia na matéria inanimada que forma seres vivos. Desse copo aqui, ó, Shazam, surge um beija-flor. Malandro, a biogênese acreditava nisso. Tinha receita para fazer rato, né? Você juntava lá farinha de trigo, uma camisa usada por 3 dias, botava num porão e essa camisa tinha uma força vital que gerava ratos. Por favor, né? Nada a ver. Só que é o seguinte, gente, a humanidade acreditou nisso por quase 1000 anos. Por quê? Porque quem não queria acreditar em Deus não tinha no que acreditar, então seguia para essa corrente pela biogênese, tá? Até que em uma época, assim, 1700 e alguma coisa, um cara chamado Francesco Redi chegou e falou assim, ô seus bobalhão, esse negócio de abiogênese aí, que viagem, nada a ver, cara. Como é que vocês acreditam nisso, seus trouxa? Eu vou fazer um experimentozinho e eu vou tentar destruir essa biogênese. E foi o que o Redi fez e logo depois ele foi seguido por Louis Pasteur, que também fez um experimento chamado pescoço de cisne para tentar destruir a biogênese e dar força a uma nova corrente chamada de biogênese. Maravilha? Quer ver o que esses dois caras fizeram? Quer aprender direitinho os experimentos que eles fizeram para tentar acabar com a biogênese? Então olha aí, malandro. Então aqui vamos ver o que esse safadinho do Francesco Redi fez para tentar dar aquela balada na biogênese. Bom, o experimento do Redi é muito famoso e cai direto no vestibular, esse italiano sapequinha, que fez o seguinte, ele pegou na verdade um bife, né, um pedaço de carne e colocou nos potes, colocou dentro de 2 potes aqui, ó. O Redi, ele sabia que na verdade não era a carne que tinha uma força vital, uma energia poderosa do além que tinha capacidade de formar vida. Ele sabia que as larvas surgiam na carne porque o que acontecia? As moscas pousavam na carne, botavam seus ovos e desses ovos saíam as larvas que se alimentavam da carne podre. Bom, sabendo disso, o que ele fez? Botou as carnes dentro do pote e tampou o pote. Claro, gente, se tampou o pote, adivinha? Apareceu larva na carne? Óbvio que não, né? As moscas não conseguiam botar ovos na carne, então não surgiu larva nenhuma. Aí ele chegou lá pra galera e falou, olha aí, ó, seus deslumbrados, ó, tá vendo como a biogênese não é verdadeira? A galera vaiou, o pessoal, o movimento abiogenético daquela época vaiou, porque eles disseram o seguinte, claro que não deu certo. Você tampou o pote e para que a força vital consiga formar vida de matéria inanimada é preciso que tenha ar. É verdade, disseram. E o Redi ficou assim meio encucado de como ele poderia fazer para mostrar para a galera que acreditava nisso que realmente eles estavam viajando na maionese. Bom, ele teve uma ideia maravilhosa.
Ele pegou o pote e tampou ele com gases. Aquelas gases quando você rala o joelho, sabe? Que a tua avó coloca no teu joelho. Então ele pegou aquilo e tampou o pote. Bom, com isso, ele permite a entrada de ar para tal da força vital, mas as moscas continuam não entrando. E o que aconteceu depois? É óbvio que não surgiu larva nessas carnes. Então, com isso, ele consegue dar aquela balançada no movimento da biogênese, né? Ele consegue deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha, tentando ou não acreditar nesse fenômeno aí, nessa tentativa de explicação para a origem da vida. Só que o Red deu azar, porque logo depois eles descobriram o microscópio e descobriram os micro-organismos, bactérias, fungos. E aí eles não acreditavam que esses organismos tinham a capacidade de formar novos indivíduos e que para eles a abiogênese era verdadeira. Para esses micro-organismos, eles ainda continuariam surgindo de matéria inanimada através daquela energia, da tal da força vital. E o Red então ficou meio que naquela assim, ó, conseguir convencer os caras de que a biogênese não é verdadeira, mas também não consegui, porque uma parte acreditou e a outra parte continuou não acreditando. Quem chutou o balde e disse, vamos acabar com essa palhaçada aqui, foi o nosso amigo Louis Pasteur, com um experimento muito interessante chamado de pescoço de cisne. O que o Pasteur fez? O Pasteur sabia que os micro-organismos eles estavam no ar, que a gente não conseguia ver, mas eles estavam no ar. E que claro que eles não iriam surgir pela biogênese. Na verdade, quando eles encontravam um local com bastante nutriente, um local bacana, apropriado, com pôneis coloridos e arco-íris por todos os lados, esses micro-organismos iam se desenvolver tão rapidamente que seria possível visualizá-los na forma de colônia. É o que acontece, por exemplo, no teu pão. Quando você pega aquele pão Pullman lá, aquele pão de forma, e deixa 5 meses em cima da geladeira. Quando você comprou, não tinha nada. 5 meses depois, o que aconteceu? Tá cheio de coisa, cheio de bolor, manchas verdes, gnomos e doentes saltitando pelos cantos, né? O pão é que gerou a vida. O pão tem a força vital. Claro que não. Na verdade, esses micro-organismos estavam no ar. E quando encontraram pão, se desenvolveram ali. Foi isso que o Louis Pasteur fez. Ele pegou, olha aqui que bacana, ó. Ele pegou um pote, né, um balão, e botou um nutriente aqui dentro, que foi suco de beterraba com levedo de cerveja. Né? Então isso, bactéria quando acha um suco desse gostoso de beterraba com levedo de cerveja, ela começa a comer, começa a se reproduzir sem parar, e é claro que você vai começar a ver as colônias de bactérias formadas. Só que o Pasteur fez o seguinte, ele esterilizou a amostra, ou seja, se ali naquele suco tivessem bactérias, elas seriam mortas e não cresceria nada ali. E para impedir a entrada de micro-organismos na amostra, mas mesmo assim continuar permitindo a entrada de ar, para que não dissessem, faltou ar, então a força vital não deu certo. Então o que ele fez? Ele botou um vidro tampando esse balão na forma de um pescoço de cisne. Tampou. Gente, tampando, o que acontece? O ar entra, mas os micro-organismos que estão aqui, por causa dessa curva, não conseguem chegar até os nutrientes. E claro, se eles não conseguem chegar até aqui, nada irá surgir nesse suco de beterraba com levedo de cerveja. Aí o Pasteur mostrou isso para a galera e falou, tá vendo, seus bobões, como a biogênese não existe? É verdade. Quer ver como agora os micro-organismos vão começar a aparecer porque eles estão no ar? Ele foi e quebrou o pescoço de cisne e permitiu a entrada dos micro-organismos nesse suco nutritivo. E aí, claro, eles começaram a se desenvolver e apareceram ali. Esse experimento do Louis Pasteur foi importantíssimo. Por quê? Porque ele conseguiu de vez acabar com a crença na abiogênese e deu força para o movimento da biogênese. Então ele tirou esse A e ele deu força a um movimento novo que estava surgindo na época, chamado biogênese. Bacana, né? Bom, gente, então, e a biogênese, né? Que aí o Louis Pasteur, com seu experimento pessoas de ciência, deu aquela força, biogênese,
vai, agora é a sua vez. A biogênese dizia que um ser vivo surge de outro ser vivo. A biogênese dizia um ser vivo surge de um não ser vivo. A biogênese diz que um ser vivo surge de outro ser vivo. E o Pasteur começou a defender essa corrente, o cara abalando, se achando popstar. Não, eu acabei com a biogênese, eu sou o cara, eu que criei o processo de pasteurização, eu pego geral, eu abalo total. Aí ele foi para um congresso, o Pasteur, não, porque eu sou o cara, mostrando os seus estudos lá do pescoço de cisne, não, porque eu boto para quebrar, eu sou o cara, eu destruo, eu sou demais. E aí uma pessoa levantou a mão lá no meio da multidão no congresso e falou assim: ó, Luiz Pasteur, realmente você é o cara, você é bacana, tá bom, paga um pau pra ti, mas me diga uma coisa, se um ser vivo forma o outro ser vivo, de onde veio o primeiro ser vivo? Pau! Toma nos dedos, Pasteur. O Pasteur não soube responder. Esse foi a grande tristeza da vida do Pasteur. Ele, na verdade, ele não conseguiu explicar como o primeiro ser vivo surgiu. Claro que depois do primeiro, aí o primeiro forma o segundo, que forma o terceiro, até aí tudo bem. Mas daí... E o primeiro? E o primeiro? E Pasteur não conseguiu explicar. Ai, Jubi, nossa, tudo mentira. Você falou aí, nada aceito pelo vestibular. Não, nada aceito pelo vestibular. Na verdade, quem criou assim a historinha mais bacaninha, a mais aceitável até hoje, foi um cara chamado Alexander Oparin, um russo bebedor de vodka, cachaceiro, geólogo, um grande cientista. Eu tô zoando, tá? Não era tão assim cachaceiro, só tomava umas vodka com a mulher de vez em quando. E ele, com seus estudos de rochas, criou uma hipótese. A gente chama de hipótese de Oparin, grande Oparin. Eu vou te mostrar agora como é que o Oparin, o amiguinho dele também que deu uma força para ele, o Haldane, imaginaram a Terra primitiva. E a partir dessa Terra primitiva, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Tá, moçada? Vou mostrar isso para vocês agora, para que você entenda. Essa é a que mais cai no vestibular. Por isso, sangue no olho e presta atenção. Vamos lá? Bom, moçada, então vamos ver aqui a hipótese heterotrófica, que é a hipótese do cara, um russo chamado Oparin, e o amigo dele, o Haldane. Então, esses dois cientistas, né, estudavam rochas, estudavam matemática, e aí passaram a se interessar pelo assunto origem da vida e criaram essa hipótese, tentando explicar como é que surgiu o primeiro ser vivo no planeta Terra. Bom, gente, essa imagem aqui, para você que não está entendendo, é a imagem do planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. Então a Terra era assim, olha como ela era linda e maravilhosa. Ai, Júbi, eu não estou entendendo, não é igual hoje? É mais ou menos igual a hoje, mas tem alguns detalhes que eu gostaria de te explicar. Primeiramente, gente, a Terra primitiva era um local extremamente quente naquela época. A média da temperatura era de mais ou menos 50 graus Celsius na época do início lá que começou a surgir a vida no planeta. Intensa atividade vulcânica que fazia com que essa água dos oceanos evaporasse. E aí o que acontecia? Voltava a chover e essas tempestades geravam a produção de relâmpagos, né? De raios, negócio, muita eletricidade caindo na Terra. Então a Terra era quente, tinha muita descarga elétrica devido às tempestades e também, gente, o Sol batia forte na Terra e emitia as radiações ultravioletas. Essas radiações elas não eram bloqueadas porque naquela época não existia camada de ozônio, tá? Então tinha muita radiação infligindo a Terra o tempo todo. Então, ó, calor, descargas elétricas e radiação. Esse era o quadro naquela época que começou a surgir a vida no planeta Terra. Mais uma coisa que eu gostaria que você guardasse, que cai demais no vestibular.
que é a composição da atmosfera primitiva. Então, o que tinha na atmosfera da Terra naquela época? Primeira coisa, não tinha oxigênio. Não tinha oxigênio. Cuidado, hein? Não tinha oxigênio. Repete, não tinha oxigênio. Maravilha? Tá, e o que tinha? Gente, seguinte, lembrem-se, para guardar isso, que a Terra tinha cheiro de peido e cheiro de mijo naquela época. Por quê? Porque tinha muito metano na atmosfera terrestre e também tinha muita amônia, além de bastante hidrogênio e vapor de água, certo? Então era isso. Tinha também um pouquinho de CO2, algumas pessoas dizem que não tinha, mas a maior parte aí da corrente que acredita nessa hipótese para a origem da vida, acredita que tinha um pouco já de CO2, e assim era a Terra naquela época. O que aconteceu, gente? Os elementos químicos que estavam na atmosfera, formando a atmosfera terrestre, amônia, metano, hidrogênio, vapor d'água, começaram a sofrer com radiação, com calor, com descargas elétricas, começaram a ser quebrados em moléculas mais simples e levados para esse oceano primitivo. Então chegou uma hora, um determinado momento, em que nesse oceano primitivo você tinha carbono, você tinha hidrogênio, você tinha nitrogênio, e a partir daí fica fácil você entender. É como uma sopa de letrinhas, né? Quando você toma sopa de letrinhas, você geralmente pega as letrinhas lá e ao invés de tomar essa sopa, você fica construindo frases. Foi o que aconteceu aqui. Esses átomos, né, carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, que eram as letrinhas que estavam nessa sopa oceânica aqui, começaram a se recombinar, começaram a formar palavras, começaram a formar moléculas orgânicas mais complexas. E aí começou a surgir nesse oceano, começaram a surgir aminoácidos, que são as estruturas básicas para a formação de proteína, começaram a surgir ácidos graxos, estrutura básica para a formação de lipídio, monossacarídeos, que são açúcares. Tudo isso passou a ser formado aqui nesse oceano. Com o tempo, esses elementos químicos complexos se juntaram e formaram um elemento químico, uma estrutura orgânica mais complexa ainda, chamada de coacervado. Ei, cuidado! O coacervado, moçada, não é o primeiro ser vivo do planeta Terra. Ele é apenas uma estrutura orgânica, construída por aminoácidos, por lipídios, por carboidratos. Quando é que essa estrutura se torna um ser vivo? A partir do momento em que essa estrutura orgânica, o coacervado, se junta ao RNA, que é um ácido nucleico que estava disponível também naquela época nesse oceano primitivo. A partir do momento que ocorre essa junção, esse cara formado é uma célula primitiva, né? A gente chama de probionte, e ele passa a ser considerado o primeiro ser vivo do planeta Terra. Uou! Aê! Surgiu vida! Detalhe, moçada, esse processo que eu acabei de explicar demorou cerca de 1 bilhão de anos para acontecer. De 4,5 até 3,5 bilhões de anos, você teve só esse tipo de reação química nos oceanos primitivos da Terra para a formação do coacervado, para a formação de RNA, para que eles se juntassem e formassem o primeiro ser vivo do planeta Terra. Hey, Laia! Facinho, né, moçada? E não se esqueça, esse primeiro ser vivo, ele era heterótrofo, ou seja, ele tinha que comer para ter energia, e ele era anaeróbico, ele não utilizava o oxigênio para sobreviver. Maravilha? Tem que saber isso porque eles vão te perguntar. Agora, vamos dar uma filosofada de vida. Como é que surgiu o oxigênio na atmosfera terrestre? Como é que surgiram os seres autótrofos, segundo o Oparin? O que aconteceu foi o seguinte, mano. O cara tá lá, o probionte, heterótrofo, o cara começou a comer. Começou a comer, eles começaram a fazer a digestão por um processo químico chamado de fermentação. A fermentação, ela libera CO2. Foi nesse momento que o nível de CO2 na atmosfera terrestre
começou a crescer. E claro, gente, esses primeiros seres vivos eram o quê? Um elefante? Uma girafa? Ou era uma célula extremamente podre? Sim, era uma célula extremamente podre. E aí eu te pergunto, por ela ser podre, quando ela fazia os seus processos de divisão celular, quando ela se reproduzia, ela gerava 2 indivíduos perfeitos ou geravam cópias tudo toscas? Cópias tudo toscas. E isso foi bom ou foi ruim naquela época? Foi maravilhoso! Foi maravilhoso! Por que foi maravilhoso? Por uma simples razão, meu querido e minha querida, que está aí tomando um copinho d'água aí do outro lado da tela. Foi sensacional porque quando você vai formando indivíduos diferentes, você foi gerando variabilidade de seres ali. E o que aconteceu que do nada ali surgiu um indivíduo capaz de pegar esse CO2 atmosférico, capaz de pegar a luz do sol e fazer um fenômeno químico chamado fotossíntese e produzir a própria energia. Esse cara é o autótrofo. Ele surge então depois do heterótrofo. E mais, a partir do momento que ele começa a fazer fotossíntese, ele começa a jogar oxigênio na atmosfera. Surge o oxigênio na atmosfera, o O2. Em seguida surge o O3, o ozônio, que começa a proteger a Terra contra as radiações ultravioletas. Agora te digo, foi legal esse oxigênio que surgiu? Ah, malandro! Quando surgiu o oxigênio, 99% dos seres que viviam na Terra naquela época foram extintos. Foi a primeira grande extinção do planeta Terra. Por quê? Porque eles eram sensíveis ao oxigênio. O oxigênio era tóxico a eles. Sobrou só 1%. Foi esse 1% que começou a se dividir, começou a sofrer mutações, pressões seletivas, seleção natural, começaram a formar os seres pluricelulares, peixe, sapo, jacaré, aves e mamíferos. E aqui estamos nós. Demorou, né? Nós surgimos só há 100 mil anos atrás. Então olha a bilionada de anos que passou aí até chegar na gente. Beleza, moçada? Então saiba que essa aí é a mais aceita. E teve um cara, deixa eu te contar essa. Vem cá, junta aqui, junta fofoquinha. Teve um cara chamado Miller, um cientista que em 1953 criou todo esse experimento, criou toda essa história do oparim, fez um experimento criando as condições da Terra primitiva em laboratório e adivinha, ele conseguiu chegar até aminoácido. Ele formou aminoácido, ou seja, oparim pode não ter 100% de razão, mas que a história dele é bem bonitinha, ela é bem bonitinha e é uma das mais aceitas hoje em dia para explicar o surgimento do primeiro ser vivo do planeta Terra. Que linda essa história, né, gente? Aqui estamos nós hoje interagindo, brincando, curtindo, saltitando com os pôneis coloridos do Alabama City World Lake. Little boy, se você aprendeu, se esse videozinho foi útil para você, não esqueça de dar um joinha para valorizar o produto, para que eu possa produzir mais videoaulas para ajudar todos vocês, porque eu acho que nós temos que estar aqui na Terra para ajudar as pessoas com aquelas habilidades que nós possuímos. Maravilha? Põe um comentáriozinho aí. Não esqueça de me seguir no Twitter, onde eu dou aquela força em biologia, várias dicas para você melhorar os seus estudos, técnicas de aprendizagem, tudo aquilo que pode ajudar você, eu faço com muito amor e muito carinho. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau!